Olá, aqui é da Caverna. E este é um ensaio, né? Acho eu, né, Dudu? É sim, senhor. Estamos no carro a conversar. Dudu, este é o nosso último episódio desta temporada. Nesta temporada, ok. Season finale. É sim, senhor. E nós gostaríamos então de falar um bocadinho de tudo o que aprendemos e tudo o que tivemos a discutir nos episódios e como fomos mudando e expor-nos um bocadinho, deixar cair o véu por detrás de tudo isto. Sim, exatamente. Não queremos também dar as cartadas todas. I can't find it. It doesn't seem to be on any of these stations. Keep looking. Oh, you're going too slow. Let me take the wheel. It's too fast. How could you even tell what's on? I can tell. Too late. I'm in the 40s. Gotta go around the horn. Faster. I look for the giant chicken! Now, Ed. Por aqui sais da monotonia, desde que tu venhas sem rancor. Se nervoso estás quase a estourar, convida alguém para te guiar. Deves ir pela estrada já. Qual era a tua ideia quando nós começamos isto? Eu tinha dois objetivos. Sempre tive a impressão que as nossas conversas faziam uma boa pintura de filosofia e tornavam-na acessível para pessoas que não são de filosofia. E eu acho que com o podcast eu queria que mais pessoas gostassem de filosofia, gostassem de falar e partilhar pensamentos. Eu comecei por razões muito introspectivas e aqui começando já a dar toques pessoais. Eu e tu somos licenciados em Direito e eu estava a fazer o estágio à ordem e o meu sentimento, Dudu, é que foi como se eu tivesse sido despromovido. Estás a ver? Eu sentia-me uma pessoa muito mais importante quando eu estava na faculdade. Porque nós éramos pessoas que interessavam-se pelo que estávamos a estudar, pelo que nós estávamos a estudar. E nós fazíamos um certo contraste das outras pessoas, porque as outras pessoas era claramente um meio para atingir um fim. Era, fazer o estágio, ser advogado. E eu estava a estudar as coisas, e eu sentia também isso em ti, no nosso grupo, porque eu genuinamente queria saber daquelas coisas, eu estava mesmo interessado. Como é que aquelas pessoas pensaram naquilo? E eu, não sei se por narciso, já entrando no nosso primeiro episódio, mas é como se eu tivesse na minha cabeça debater com elas. Eu estava no meio daquela conversa, eu sentia-me parte, eu estava a pensar qual seria a sociedade civil ideal, e eu dou por mim a preencher formulários. Epá, como é que isso me foi acontecer? Estás a ver? Eu senti-me muito diminuído, eu estava miserável naquele lugar, e o que aconteceu foi que foi um impulso gigante para discutir ideias. Eu precisava discutir ideias. Sabes que isso então vai ao meu segundo ponto. É que eu próprio gosto muito de arte e gosto de fazer arte, especialmente música, e às vezes sinto que já tudo foi feito. E que por isso precisava de estudar e precisava de ter conversas para ver se eu próprio crescia para fazer algo mais completo, mais bem pensado, mais coerente, e que trazendo convidados e discutindo as temáticas poderia-me ajudar a chegar a esse ponto. E agir, porque agora venho tocar um bocadinho com essa temática que tu próprio referiste. Querias fazer algo, não é? Um pano branco preso no bueiro.
ficou gasto e com mau cheiro. É puro, nunca viu tinteiro. É sujo com manchas no roteiro. Já foi pano de restaurante fino e símbolo de paz durante o hino. É pano velho da despedida, da amada muito esquecida. Com nobres limpou a loiça os serviçais. Agora nem os ratos lhe pegam mais. Pano que já viveu tanto, hoje chora seu próprio pranto. Já foi pano para se pôr no fato, matou sua essência no terceiro ato. Voou em pura liberdade, ou sua natureza voou-lhe por pura maldade? Ó vazio que não tem cura, acreditar no imutável é loucura. Tudo vem do devir no profano, e a alma, com todas as suas dores, são coisas que dão um sono aos trabalhadores. Não tem utilidade, morre por desuso. Dói do quê? Agarra-te ao martelo e ao parafuso. Porque a vida não dá tréguas. Tudo corrói, tudo degenera. E qual é o teu papel no teatro da terra? Branco? Branco porque nenhuma cor lhe coube. Viveu numa ilusão e nem sequer soube que foi abandonado por não ter um plano. Por não saber quem é ao cair do pano. Bem, eu acho que esse poema retrata logo aquilo que eu estava a falar, dando o contexto, né? Vem muito desse sentimento de extrema inadequação e de que tenho... E que sinto que tenho vários potencial de fazer várias coisas. Eu podia, sei lá, gosto de tanta coisa diferente, eu podia fazer tanto. E é essa sensação de que o meu tempo está a passar, porque quando nós somos bebés, nós podemos ser tudo, astronauta, jogador de futebol, médico, advogado. Existem infinitas possibilidades para um bebê. E conforme nós vamos crescendo, essas janelas vão se fechando. A coisa incrível é que não é por tu não escolheres o que é que tu vais ser que as possibilidades vão se manter. A passagem do tempo, ela vai fechando essas portas. E esse é o sentimento. E é assim que acaba, né? Abandonado por não ter um plano, por não saber quem é o cair do pano. É muito sobre isso. É que se eu não me defino, não me vai sobrar nada. Eu fiquei só no campo da potencialidades. Isso ia com uma temática que eu também queria falar, que era a motivação. Eu tive já algumas bandas e tive alguns projetos musicais e acho que muitos deles falharam por falta de coragem. E porquê é que havia essa falta de coragem? Porque, como qualquer artista, não quer ser mais um no meio dos outros. Que interessante. E por isso não tocam. Preferem não tocar para não fazer asneira. Que é um complexo de impostor ao mesmo tempo, né? Pelo menos na minha cabeça. Assim... Porque eu identifico-me, eu deixei de fazer muita coisa na minha vida porque se eu não me definir, se eu não tentar, eu fiquei nesse campo muito confortável que é o que eu chamei de branco, que é, eu tenho imensa potencialidade, se eu não tentar, eu não falhei, o que é errado, o que é uma estupidez. Bastante parvo. Mas isso também foi uma coisa que eu aprendi mais ou menos com um dos meus bateristas, que é, eu sempre que metia dúvidas e tal, eu não sei se consigo fazer isto, isso parece demasiado difícil e bababá. Quando eu estava com desculpas, ele dizia só, toca. E isso foi um ponto giro, porque não importa se vais fazer merda ou não, mas faz. Pois é. Não deixes de ser só potencial. Sim. Faz! It gets easier. Huh? Every day it gets a little easier. Yeah? But you gotta do it every day. That's the hard part. But it does get easier. Okay. E eu acho que eu sempre te disse isso. Não, tu és uma enorme... Tu se calhar és a presença desse baterista na minha vida, porque mesmo neste podcast aqui, dar informação de bastidores, eu sou completamente um cunaça e muitas vezes... E a preparação para mim é muito difícil
por causa disso. Porque existe essa exigência de entregar, eu não sei se é um perfeccionismo parvo, e há um bocado dessa autossabotagem. Eu tenho grandes dificuldades em começar a fazer as coisas. Eu também, todos temos. E eu acho que essa lição foi uma coisa que eu tentei sempre dizer. Vamos fazer. Temos que fazer isto todos os meses. Não importa se sai uma merda, o que importa é que façamos. Ficar quieto e só ser potencial é péssimo. Vamos ficar mais ressentidos de nem sequer tentarmos. E eu fico feliz que nós tenhamos dado um passo e tentado apresentar todos os meses episódios e preparar coisas que estão no Spotify, estão em todos os canais de streaming e que toda a gente pode ouvir e que já tiveram várias visualizações. Finalmente fizemos alguma coisa com consistência. Dissemos de imensa merda, tipo o Eduardo que disse que só existia 21 séculos. Há perguntas que às vezes pareciam um bocado despropositadas e parecia que nós éramos brutos e estúpidos, mas fizemos. Temos conteúdo. Bem, vamos cortar isso então com um high five aqui, Dudu. Ia, que merda, vamos tentar outra vez. Vai, vamos lá. A gente consegue. Entretanto, enquanto estávamos a vir aqui para o parque, já me foi, falando em dificuldade de começar a gravar e a começar a fazer coisas, eu agora custou-me imenso carregar nesse play. Nós ficámos no ponto em que eu estava a dizer que nós tivemos motivação para deixar de ser pano branco. Não, eu sei onde é que nós paramos. Sim, mas eu quero dar... Eu só fiz um comentário meta. Meta, adoro metas. Adoro passá-las. Em último. Fantástico. Mas isto tudo porque nós realmente demos um bocadinho de nós, um bocadinho de identidade e fomos procurar a nossa própria identidade com cada uma das temáticas. Estás em intimidade, porque estamos num parque a falar para o 700. É verdade, para de ser meta. Aumenta esse tom, caralho. Mas ele está-me a ouvir, estás a ver? Eu vou fazer um comentário que tem a ver com o que estás a falar, que tem a ver então com o nosso segundo episódio. Que foi o Martim a dizer: a poesia é um ponto. E tu colocaste essa pergunta ao Martim, se o que ele estava a fazer alterou. E caramba, eu consigo ver, ou seja, passou-se um ano turbulento na minha vida, eu consigo ver que mudou muita coisa e de facto aquilo são pontos fotográficos, são registros. É giro, tu consegues ver uma espécie de diário das coisas que tu pensavas na altura. Também há uma grande linha de continuidade, que é a autenticidade aí no formato do fingimento poético. Chegamos a falar, mas o Fernando Pessoa sentia o que ele escrevia, ele fingia tão intensamente dor que devera sente. Exatamente. E portanto há essa coisa de sentir e não sentir, autêntico e não autêntico. And so the main character is to this new mind. Greater mind. A mind that yet is to be. Durante aquele tempo em que eu estava no estágio, a pandemia aconteceu, fomos todos para casa. Acredito que tu saibas, tu ouvinte, do que eu estou a falar. E eu passei bué da mal durante esse período. E comecei a fazer terapia e descobri que tenho TDAH. E aí, sabes, eu fiquei nessa coisa de autenticidade, porque eu estava a dizer, eventualmente, acho que foi no terceiro episódio, mas adiantar um pouco, acabei de dizer agora também que eu senti esse impulso de fazer algo que eu gostava. Só que depois eu fiquei com essa questão, sabes, é que o TDAH basicamente faz o seguinte, a doutrina diverge, ou o problema é na produção de endorfina, ou é nos receptores da endorfina, portanto é aquilo que te faz, né? É uma das drogas da felicidade, digamos assim, químicos da felicidade. E portanto as pequenas tarefas que causam algum grau de contentação, eu não apanho nada.
Portanto, isso dá dificuldades em tarefas diárias, como, por exemplo, tarefas de organização. O Dudu teve o desprazer de ver hoje o meu quarto e já resolveu fazer os seus comentários acerca disto. Uma besta, peço desculpa. Não estou a julgar do todo. Isso também lá está. E é perigoso essas coisas, porque eu não quero de nenhuma forma que isso sirva como desculpa para as coisas que eu tenho de fazer. Eu não posso usar essas coisas como muleta. E isso é tentador, sabes? Porque dá muita vontade de chegar para as pessoas: olha, eu esqueci os teus anos, mas é porque eu tenho TDAH. Dá muito jeito, estás a ver? E é tentador fazer essas coisas. Mas o que acontece? Tem o seu lado abençoado dessa história do TDAH, que se brinca que é o lado abençoado, que é o lado da criatividade. Portanto, a tua mente acaba por ficar unsettling e tu, nos pontos de brainstorm, isso é ótimo, porque tu não te distrais a concentrar-te em nenhum ponto em específico. Percebes? Portanto, são várias ideias que correm na tua mente. Pensar fora da caixa. Ajuda imenso para isso. E então, qual é que é a cena que depois, nas minhas questões ontológicas da filosofia, que são as que eu mais gosto, em todos os episódios eu perguntei: quem és tu? Para mim isso é um grande percurso, como eu estava a dizer, de autodescoberta, o podcast. Só que depois o seguinte pensamento me ocorreu, que é: isto até altera a nível da minha personalidade para gostar de coisas como poesia e filosofia. Eu sou menos pragmático nas coisas. Eu ser um bocado aéreo, isso deu-me certas vantagens, ou sei lá, estás a ver? Ou pelo menos alguma tendência. E eu que estou à procura naquilo que eu acabei de falar, de autenticidade, nós temos que pelo menos concordar que aquilo que tu és, para tu assumires uma propriedade daquilo que tu és, tu tens de ter um grau de liberdade, porque eu não sou... De potencial, sim. Eu não sou... Se eu saltar deste banco do parque que está à minha frente, eu não me identifico com a minha queda no chão. Isso é a gravidade, isso toda a gente está a ver. Eu não consigo... Olha, vou descrever, eu sou um gajo que quando salta cai no chão. Fantástico. Percebes? Eu estou condicionado... Isso é uma condição, eu estou condicionado a isto. E de repente, quando eu coloco a questão do TDAH e dessa tendência para gostar de, sei lá, coisas mais aéreas, aí mas eu orgulhava-me tanto disto. Eu assumia que... Ok, uma coisa eu sei acerca do Fábio, estás a ver? É que eu gosto de filosofia, e eu gosto de discutir ideias, e eu gosto de andar para um lado e para o outro. E de repente eu senti-me preso com essa ideia, porque eu senti menos propriedade nesse sentido dessas coisas. Percebes? Em primeiro lugar, nós tivemos até há pouco tempo a ver um filme que era o Waking Life. E nós tivemos ali um discurso de um rapaz que realmente parecia um discurso um bocado esquisito e posto de forma muito estranha. E o que é que acontecia nesse discurso e que ele dizia, que foi uma frase que a mim impressionou-me, que é: nós todos a viver as nossas pequenas vidas estamos a definir o que é o ser humano, caso a caso, e isso vai dar a história da humanidade no seu todo. Isso é muito fixe, E isso faz-me pensar, se tu te atirasses do banco ou decidisses saltar do banco, seria o Fábio a saltar do banco. Teria uma forma especial de como a gravidade ia funcionar e de como ele escolhia saltar daquele banco. E isso não só demonstrava a humanidade, como demonstrava, de certa forma, a identidade do Fábio nas pequenas coisas. Isto é um fair point, não é? Porque é aí que tu vês que, apesar do nosso discurso, nós somos todos descartianos. Porquê? Porquê é que eu estou a dizer isso? Porque eu identifico com os meus pensamentos. Porque eu acho que eu sou os meus pensamentos. Mas é claro que a forma como eu salto daquele banco, ou a forma esquisita que eu ando, toda a gente anda, todos nós somos bípedes, mas eu ando de um jeito estranho. Bom, todos nós somos bípedes, mais ou menos, Dudu. Estás a pensar em alguns que não são? Ok. Não, mas sim, mas é claro, os trejeitos a esses pequenos detalhes. E é engraçado porque quando eu penso em relações passadas minhas, aquilo... Eu guardei... É óbvio, eu guardei grandes ideias das pessoas que eu tive e conversas muito giras. Mas aquilo que eu tenho mais são pequenos trejeitos que eu apaixonei-me na altura. Isso é engraçado, né? Porque de repente ou pelo menos a imagem que eu tenho, aquilo que eu identifiquei como
isto é a identidade daquela pessoa, é a forma como ela sorria, é a forma como agarrava nos talheres e pequenas coisinhas desse gênero. Estás a ver? Portanto, é giro isso. É nós, de facto, racionalmente, sempre que se tem a discussão, eu apanho-me nessa falácia que eu próprio discordo. Eu sei que eu não sou os meus pensamentos, mas os meus pensamentos é o que eu mais gosto de mim. Né? Mas sabes que são esses pequenos trejeitos e feitios e formas de ser que também levam-te a pensar muita coisa. Levam-te... Eu acho que tu achas curioso ou ficas impressionado com essas coisas porque levam-te a uma identidade muito maior, a uma coisa muito mais abstrata. Não é só aquele pequeno caso. E isso é que é o giro do atomismo e do pragmatismo. É que de um pequeno caso pode significar tanto. Uma coisa tão maior como no Waking Life, que significa a história da humanidade toda. As nossas pequenas vidas. É isto tudo. Estamos a definir a humanidade. Mas eu estou a tentar descobrir a história do Fábio. E eventualmente, estás a descobrir a história do Fábio e estás a descobrir a história da humanidade. Neste pequeno lugar em que estamos, esta pequena formiga, neste pequeno planeta. Justíssimo. That story is singular, but in fact, it's story after story. E estamos de volta, Dudu. Estamos. Agora... Onde? Onde é que é a casa do Pasto? Na casa de Pasto. Pois, se tu estás a ouvir de Lisboa, tu certeza que sabes que sítio é esse. Boas memórias do meu primeiro ano. Agora, será que ouve-se bicicletas a passar? Eu acho que ouve-se tudo. Claro que se ouve tudo. É algo que deve ser incrível. Mas, Dudu, tu tens alguma coisa ainda a partilhar do nosso segundo episódio com o Martim, que tu gostavas de falar, ou... Eu quero partilhar uma coisa. Que eu acho que é uma coisa que não foi muito referida nos episódios, que é o Covid. E que o poema dele foi muito virado para um aspecto que realmente me tocou muito. Eu vi. Familiar. Sim, tu apanhaste logo aquilo. E por isso, pronto, nós estamos a gravar cada um no seu sítio e sempre a pensar estas mudanças também no contexto em que estávamos. Era só isso que eu... Sabes que eu por acaso quero colocar uma coisa, já que tu falaste nisso. Força. O Montaigne, ele, fazendo um paralelo com o que nós estamos a viver, ele viveu uma pandemia. Só que no caso do Montaigne era a peste. E é engraçado porque o Montaigne, ele era um dos filósofos que se preocupava com isso, da autenticidade, até porque ele vai falar das máscaras e da forma como nós alteramos o nosso comportamento face aos contextos. Tu trouxeste ali bem, depois mais tarde, todo o panorama da linguagem do Wittgenstein. Mas ele diz uma coisa que é muito gira. Enfim, e quando não for um ensaio, talvez valha a pena colocar a citação. Mas ele diz nas tantas no livro dele que ele gostava que a peste o apanhasse enquanto ele estava a colher as suas couves e que ele morresse ali, naquele lugar, junto do seu jardim. Porque ele está preocupado com a autenticidade e para ele é um camponho, ele é um gajo daquele contexto, daquele lugar, a cuidar do seu jardim e das coisas, e ele quer morrer ali. Ele está preocupado com isso, portanto, morrer sem máscaras. O Montaigne vai dizer uma coisa que depois o Heidegger vai dizer também, é giro, que eu acho que eu não disse isso no episódio do Miguel, mas que o Montaigne disse que nós somos autênticos em certeza, em duas fases da nossa vida. Quando nós nascemos e quando nós morremos. Porque no momento da morte não existe... Finalizamos a identidade. Não há razão para tu usares nenhum tipo de máscara. Tu não tens a impressionar ninguém. É o teu momento final. Portanto, para o Montaigne, e para o Heidegger também, tu vais ver com clareza no momento da tua morte. Porque tu vais ver mesmo... Vais-te lembrar das coisas que valeram a pena. Tu vais saber os elementos definidores da tua personalidade. Mas voltando, estou a ir para longe. Voltando àquilo que eu estava a dizer. O giro e triste do Montaigne é que eventualmente a peste chegou no lugar onde ele vivia
E ele não morreu junto com o jardim. Na verdade, ele agarrou na família dele e foi-se embora. E é claro que ele se foi embora. Porque, e agora dando aqui uma mensagem de responsabilidade, é que ele podia muito bem querer morrer junto das suas flores, mas era a família dele, eram as pessoas que estavam próximas em jogo. Enfim, e acho que na pandemia É engraçado porque eu acho que ele não contrariou-se assim tanto. Ele, perante a face da morte, foi o mais sincero possível. Que era exatamente esse momento que ele tanto estava justíssimo. desesperado que acontecesse. Justíssimo, claro. Aproximou-se e ele despiu-se completamente e assumiu. Despiu do seu próprio discurso, Exatamente. mas agarrou-se no que é essencial, porque é conforme estás a dizer, a morte estava a chegar perante os olhos dele e aquilo que era mais importante era a família. Portanto, ele tinha de ir embora. Eduardo é um bom menino que tem um grande pepino. Só que não é nas calças, é em casa. Foi ao continente e comprou. Queres continuar a gravar agora? Já está a gravar. Já está a gravar! Apanhei a música do Pepino. Ficou bonito, por acaso. Obrigado. Acho que vem bué da bem depois da conversa do Heidegger. O Eduardo tem o grande pepino, mas nem nas calças que ele foi ao continente. Fomos expulsos do café que nós estávamos. Eu gosto como o nosso podcast virou uma espécie de um videolog. Eu estava aqui, estávamos no café e depois fomos expulsos. Olá, maltinha! Tudo é ecoar o quê? Thank you for tuning in this evening. And that's all, folks.